O milionário desprezou a garotinha com laços rosas, até ela consertar o motor da sua Ferrari. O sol mediterrâneo de Balneário Camboriú despontava sobre as torres espelhadas do condomínio mais luxuoso da região. Arthur Vasques, aos 45 anos, já havia conquistado tudo o que o dinheiro poderia comprar. Sua Ferrari vermelha brilhava como uma joia no estacionamento privativo, mas naquele momento específico, o motor do carro italiano de R$500 mil se recusava a funcionar. Arthur ajustou seus óculos escuros Armani e verificou o Rolex dourado em seu pulso pela 10ª vez em 5 minutos. Sua impaciência crescia proporcionalmente ao calor que começava a se intensificar. Vestido com um terno italiano impecável, ele esperava o mecânico particular que havia chamado 1 hora antes. O empresário havia construído um império financeiro através de investimentos imobiliários e tecnologia, mas sua riqueza não conseguia resolver o problema mecânico que o mantinha preso ali. Sua agenda estava lotada de reuniões importantes, e cada minuto perdido representava milhares de reais em oportunidades desperdiçadas. Enquanto Tambori lavava os dedos no capô quente do carro, Arthur observava o movimento matinal do condomínio. Executivos saíam de seus apartamentos de cobertura, entravam em seus carros de luxo e seguiam para mais um dia de trabalho. Ele deveria estar fazendo o mesmo, mas ali estava, refém de uma máquina rebelde. O som de passos pequenos e rápidos chamou sua atenção. Voltando-se para a entrada do condomínio, Arthur viu algo que inicialmente o confundiu. Uma criança pequena caminhava em sua direção, carregando 2 maletas de ferramentas que pareciam desproporcionalmente grandes para seu tamanho. A menina usava um macacão azul de mecânico que claramente havia sido ajustado para seu corpo pequeno. 2 laços rosas enfeitavam seus cabelos castanhos presos em Maria Chiquinha, criando um contraste encantador com a vestimenta profissional. Seus olhos brilhavam com uma determinação que Arthur raramente via em adultos. Luna Silva, de apenas 10 anos, era conhecida na região por sua paixão precoce por motores. Filha de um mecânico aposentado que havia perdido o emprego após um acidente, ela havia absorvido conhecimentos técnicos como uma esponja desde os 6 anos de idade. Seu pai, impossibilitado de trabalhar, havia se tornado seu primeiro e mais dedicado professor. O que Arthur não sabia era que Luna não estava ali por acaso. Ela havia ouvido sobre o problema da Ferrari através de seu pai, que mantinha contatos na comunidade automotiva local. Determinada a ajudar, havia convencido o pai a deixá-la tentar resolver o problema que os mecânicos adultos não conseguiam solucionar. Arthur observou a menina se aproximar com uma mistura de curiosidade e incredulidade. Sua mente pragmática lutava para processar a cena surreal que se desenrolava diante de seus olhos. Uma criança vestida de mecânico, carregando ferramentas profissionais, caminhando determinadamente em direção ao seu carro milionário. A situação era tão inusitada que Arthur não conseguiu formular uma reação imediata. Sua experiência de vida havia sido construída sobre lógica, números e resultados tangíveis. Crianças brincando de mecânico não faziam parte de seu universo corporativo estruturado. Enquanto Luna se aproximava, Arthur notou algo em seus olhos que o intrigou. Não era a curiosidade ingênua típica de uma criança observando um carro caro. Era o olhar focado e analítico de alguém que compreendia exatamente o que estava vendo. Um olhar que ele reconhecia em seus melhores engenheiros e consultores. Luna parou a poucos metros da Ferrari e colocou suas maletas no chão com cuidado. Seus olhos percorreram o carro com a precisão de um especialista, observando detalhes que a maioria das pessoas nem notaria. O ronco intermitente do motor, o cheiro específico que emanava do escapamento, até mesmo a posição das chaves no contato. Arthur, ainda processando a situação, decidiu quebrar o silêncio com um sorriso condescendente. Para ele, aquela era claramente uma situação onde uma criança estava brincando de ser adulta.
Sua primeira reação foi de diversão educada, como um executivo que encontra o filho de um funcionário brincando em seu escritório. "Olá, pequena", disse Arthur, abaixando-se ligeiramente para ficar na altura da menina. "Você está perdida? Seus pais sabem onde você está?" Luna olhou para ele com seriedade, que contrastava com sua idade. "Não estou perdida, senhor. Vim aqui para arrumar seu carro." A resposta direta e confiante da menina pegou Arthur desprevenido. Ele esperava uma resposta típica de criança, talvez timidez ou uma explicação sobre estar brincando. Em vez disso, recebeu uma declaração profissional de alguém que claramente levava sua missão a sério. "Arrumar meu carro?" Arthur riu, não de forma cruel, mas com a incredulidade genuína de alguém que acabou de ouvir algo absurdo. "Pequena, este é um carro muito especial. Custou mais dinheiro do que a maioria das pessoas ganha em muitos anos." Luna assentiu com a cabeça, demonstrando que compreendia perfeitamente a gravidade da situação. "Eu sei que é uma Ferrari 488 GTB, senhor. Motor V8 biturbo de 3,9 litros, 670 cavalos de potência. Pelo som que está fazendo, provavelmente é um problema no sistema de injeção ou na bomba de combustível." Arthur sentiu suas sobrancelhas se arquearem involuntariamente. A precisão técnica da menina era impressionante, mas ainda assim parecia impossível que uma criança de 10 anos pudesse diagnosticar um problema em um carro tão sofisticado. "Você leu isso em algum lugar?" perguntou Arthur, genuinamente curioso sobre como uma criança havia adquirido conhecimento técnico tão específico. "Meu pai me ensinou", respondeu Luna simplesmente. "Ele trabalhou com carros a vida toda. Disse que eu tenho um dom especial para entender como as máquinas funcionam." Arthur olhou ao redor, procurando algum adulto que pudesse estar supervisionando a situação. O estacionamento estava vazio, exceto por alguns carros estacionados e um segurança distante que não parecia estar prestando atenção na conversa. "Onde está seu pai agora?" perguntou Arthur, tentando entender como uma criança havia chegado sozinha a um condomínio de luxo com ferramentas profissionais. "Ele está em casa, descansando. Teve um acidente no trabalho e não pode mais trabalhar como antes", explicou Luna com uma maturidade que tocou algo profundo em Arthur. "Mas ele me ensinou tudo o que sabe. Disse que quando você tem um talento, precisa usá-lo para ajudar as pessoas." A sinceridade na voz da menina criou uma pausa na conversa. Arthur encontrou-se olhando para ela com uma perspectiva ligeiramente diferente. Ainda estava cético sobre suas habilidades, mas começava a reconhecer que havia algo especial na determinação e no conhecimento que ela demonstrava. "Você realmente acha que pode arrumar meu carro?" perguntou Arthur, sua voz adquirindo um tom mais respeitoso. Luna assentiu com confiança. "Posso tentar, senhor. Às vezes, os problemas que parecem complicados têm soluções simples. E às vezes, as pessoas pequenas conseguem ver coisas que as pessoas grandes não veem." Arthur olhou para seu relógio novamente. O mecânico profissional ainda não havia chegado e suas reuniões importantes estavam se aproximando rapidamente. Parte dele estava genuinamente curiosa para ver o que a menina faria, enquanto outra parte calculava que não tinha muito a perder, permitindo que ela desse uma olhada. A decisão de Arthur foi motivada mais pela curiosidade do que pela confiança. Ele havia chegado ao ponto onde a situação era tão inusitada que vale a pena ver como se desenrolaria. Além disso, o mecânico profissional ainda não havia aparecido, e sua paciência estava se esgotando rapidamente. "Está bem", disse Arthur, dando um passo para trás. "Mas só uma olhada rápida, e não toque em nada importante." Luna assentiu seriamente e se dirigiu para suas maletas. Arthur observou com fascínio crescente quando ela abriu os compartimentos organizados com precisão militar. Cada ferramenta tinha seu lugar específico e ela sabia exatamente onde encontrar o que precisava. As ferramentas não eram brinquedos.
Arthur reconheceu equipamentos profissionais de alta qualidade, alguns dos quais ele havia visto em oficinas especializadas em carros de luxo. A organização e o cuidado com que Luna manuseava cada peça revelavam uma familiaridade que não poderia ser fingida. "Posso abrir o capô?" perguntou Luna, aproximando-se do carro com reverência quase religiosa. Arthur hesitou por um momento. Sua Ferrari era mais do que um carro. Era um símbolo de seu sucesso, uma obra de arte mecânica que representava décadas de trabalho árduo. Permitir que uma criança mexesse nela parecia uma loucura, mas algo na seriedade de Luna o tranquilizou. "Pode", respondeu Arthur, ativando o mecanismo de abertura do capô. Luna aproximou-se do motor com os olhos brilhando de admiração. Para ela, cada motor era como um quebra-cabeça complexo esperando para ser resolvido. Ela não via apenas peças mecânicas, via um sistema integrado, onde cada componente desempenhava um papel crucial no funcionamento do todo. "Que motor lindo!" murmurou Luna, quase para si mesma. "Nunca vi um V8 biturbo tão bem montado." Arthur ficou surpreso com a reverência na voz da menina. Ela não estava impressionada com o valor monetário do carro, mas com a elegância de sua engenharia. Era uma perspectiva que Arthur raramente encontrava, mesmo entre adultos. Luna inclinou-se sobre o motor, seus olhos percorrendo cada conexão, cada mangueira, cada componente eletrônico. Suas mãos pequenas não tocaram nada inicialmente. Ela estava realizando um diagnóstico visual completo, como um médico examinando um paciente. "Vou ligar o motor para ouvir melhor", disse Luna, olhando para Arthur em busca de permissão. Arthur assentiu, cada vez mais intrigado com a metodologia profissional da menina. Luna girou a chave e o motor rugiu brevemente antes de morrer novamente. Ela repetiu o processo várias vezes, cada vez prestando atenção a aspectos diferentes do som. "Já sei qual é o problema", anunciou Luna com confiança depois de alguns minutos de análise. Arthur sentiu seu ceticismo retornar. "Você tem certeza?" Mecânicos experientes olharam este carro e não conseguiram identificar o problema. Luna sorriu com a paciência de alguém muito mais velha. "Às vezes, quando você está muito perto de um problema, fica difícil ver a solução. É como quando você perde os óculos e eles estão na sua cabeça." A analogia simples fez Arthur sorrir involuntariamente. Havia uma sabedoria na simplicidade da menina que contrastava com a complexidade de seu mundo empresarial. "Qual é o problema, então?" perguntou Arthur, genuinamente curioso. "O sensor de fluxo de ar está sujo", explicou Luna. "Não é nada grave, mas está enviando informações erradas para o computador do carro. O motor não consegue regular a mistura de ar e combustível corretamente." Arthur franziu o senho. "Como você pode ter certeza disso?" Luna apontou para uma pequena peça próxima ao filtro de ar. "Vê aquele sensor ali? Quando ele está sujo, o motor faz exatamente esse som que seu carro está fazendo. É como se ele estivesse tentando respirar com o nariz entupido." Arthur observou enquanto Luna selecionava cuidadosamente as ferramentas necessárias. Cada movimento era deliberado e preciso, sem hesitação ou desperdício de energia. Ela havia claramente feito isso muitas vezes antes, embora provavelmente nunca em um carro tão caro. "Vou precisar desconectar algumas coisas para chegar ao sensor", explicou Luna, como se estivesse conversando com um colega técnico. "Não se preocupe, vou marcar tudo para saber exatamente onde cada peça volta." Arthur assistiu com fascínio crescente quando Luna usou pequenas etiquetas coloridas para marcar cada conexão que desconectava. Sua organização era impecável, uma lição que muitos profissionais experientes poderiam aprender. As mãos pequenas de Luna eram vantajosas para alcançar espaços apertados no compartimento do motor. Ela manuseava as ferramentas com destreza, que sugeria anos de prática, não apenas conhecimento teórico. Cada movimento era fluido e confiante. "Meu pai sempre diz que as mãos pequenas são uma bênção na mecânica", comentou Luna enquanto trabalhava. "Conseguimos chegar em lugares que os adultos não conseguem."
Arthur encontrou-se genuinamente interessado no processo. Ele havia sempre visto mecânica como algo misterioso, delegando qualquer problema automotivo a profissionais especializados. Observar Luna trabalhar era educativo e surpreendentemente relaxante. "Você faz isso há muito tempo?" perguntou Arthur. "Desde os 6 anos", respondeu Luna, não levantando os olhos do motor. "Comecei ajudando meu pai com ferramentas simples. Ele dizia que eu tinha um jeito especial para entender como as coisas funcionam." Arthur notou que Luna falava sobre seu pai com amor e admiração evidentes. Havia uma conexão especial entre eles, construída através de conhecimento compartilhado e tempo investido juntos. "Seu pai deve estar muito orgulhoso de você", comentou Arthur. Luna parou de trabalhar por um momento, seu rosto se iluminando com um sorriso genuíno. "Ele sempre diz que eu sou seu maior sucesso, que mesmo não podendo trabalhar mais, ele conseguiu ensinar alguém a continuar ajudando as pessoas." A simplicidade e sinceridade da resposta tocaram Arthur de forma inesperada. Ele passou a vida inteira medindo sucesso através de números, aquisições e conquistas materiais. A perspectiva de Luna sobre sucesso era completamente diferente e estranhamente atraente. "Pronto!" anunciou Luna, segurando um pequeno componente. "Este é o sensor que estava causando o problema. Vê como está sujo?" Arthur inclinou-se para examinar a peça. Para ele, parecia apenas um componente eletrônico comum, mas Luna apontou para depósitos quase invisíveis que haviam se acumulado na superfície. "Isso é tudo?" perguntou Arthur, surpreso com a simplicidade do problema. "Às vezes, os problemas mais complicados têm soluções simples", explicou Luna, começando a limpar o sensor com cuidado. "As pessoas pensam que porque o carro é caro, o problema também tem que ser caro e complicado." Arthur assistiu Luna limpar meticulosamente o sensor, usando produtos de limpeza específicos que ela havia trazido em suas maletas. Cada passo era executado com precisão profissional, sem pressa, mas sem perda de tempo. "Meu pai sempre diz que um bom mecânico é como um bom médico", comentou Luna enquanto trabalhava. "Você tem que ouvir o que o paciente está tentando te dizer." A analogia ressoou com Arthur. Em seus negócios, ele havia aprendido a ouvir o mercado, a identificar sinais sutis que outros perdiam. Luna estava aplicando o mesmo princípio à mecânica, usando sua intuição e experiência para diagnosticar problemas. "Agora vou colocar tudo de volta", disse Luna, começando a reconectar os componentes. "Tem que ser na ordem exata, senão pode causar outros problemas." Arthur observou enquanto Luna remonitava tudo com precisão cirúrgica, seguindo suas próprias etiquetas para garantir que cada peça voltasse ao lugar correto. Sua atenção aos detalhes era impressionante para qualquer idade, mas especialmente notável em alguém tão jovem. Luna fechou o capô com cuidado e se dirigiu para o assento do motorista. Arthur observou com uma mistura de ansiedade e curiosidade enquanto ela se posicionava para testar seu trabalho. Parte dele ainda duvidava que uma criança de 10 anos pudesse ter resolvido um problema que havia deixado sua Ferrari imobilizada. "Pode ligar o motor?" perguntou Luna, olhando para Arthur com confiança tranquila. Arthur hesitou por um momento. Se o carro não funcionasse, ele não teria perdido nada além de tempo. Mas se funcionasse, isso mudaria completamente sua percepção sobre julgamentos precipitados e potencial humano. "Vamos ver", disse Arthur, inserindo a chave na ignição. O momento que se seguiu foi um dos mais memoráveis da vida de Arthur. Quando ele girou a chave, o motor V8 biturbo rugiu com vida, não apenas funcionando, mas soando melhor do que havia soado em semanas. O ronco era suave, potente e perfeitamente regulado. Arthur sentiu sua mandíbula se afrouxar ligeiramente. O som era inequivocamente o de um motor funcionando em perfeitas condições. Não havia hesitação, irregularidade ou qualquer sinal do problema que o havia deixado preso ali por mais de 1 hora. Luna sorriu com satisfação genuína, não arrogância.
Para ela, consertar o carro havia sido uma aplicação natural de conhecimento e habilidade. Ela não via como algo extraordinário, mas como o uso apropriado de um talento que havia sido cuidadosamente cultivado. "Pronto", disse Luna simplesmente. "Seu carro está funcionando perfeitamente agora." Arthur permaneceu sentado por um momento, processando o que havia acabado de acontecer. Uma criança de 10 anos havia diagnosticado e resolvido em menos de 30 minutos um problema que havia deixado sua Ferrari milionária e inoperante. "Como você?", começou Arthur, mas sua voz falhou. Luna começou a guardar suas ferramentas com a mesma organização meticulosa que havia demonstrado ao retirá-las. "Meu pai sempre diz que idade não importa quando você realmente entende algo. Ele me ensinou que cada motor tem sua própria personalidade e você só precisa aprender a conversar com ele." Arthur finalmente saiu do carro, ainda ouvindo o motor purronear perfeitamente. Ele havia passado a vida inteira subestimando pessoas baseado em aparências superficiais. Luna havia acabado de ensinar-lhe uma lição sobre preconceito e potencial humano que nenhum livro de negócios poderia transmitir. "Eu devo um pedido de desculpas", disse Arthur, aproximando-se de Luna. "Não acreditei que você pudesse fazer isso." Luna olhou para ele com compreensão madura. "Não se preocupe, senhor. A maioria das pessoas pensa assim. Meu pai diz que é normal as pessoas duvidarem do que não entendem." Arthur observou Luna fechar suas maletas, cada ferramenta voltando ao seu lugar designado. Sua organização e profissionalismo eram impressionantes, mas o que mais o impressionava era sua humildade diante de um talento tão extraordinário. "Quanto eu devo a você?", perguntou Arthur, tirando sua carteira. Luna balançou a cabeça. "Não precisa me pagar, senhor. Meu pai sempre diz que quando você tem um dom, deve usá-lo para ajudar as pessoas, não para ganhar dinheiro." Arthur parou com a carteira nas mãos. No mundo dos negócios, tudo tinha um preço. Cada serviço, cada favor, cada solução era monetizada. Luna havia acabado de fornecer um serviço que provavelmente custaria centenas de reais em uma oficina especializada e estava recusando o pagamento. "Mas você gastou seu tempo e usou suas habilidades", insistiu Arthur. "Isso tem valor." Luna sorriu com sabedoria que transcendia sua idade. "O valor está em poder ajudar. Quando você faz algo que ama para ajudar alguém, isso já é recompensa suficiente." Arthur ficou parado, segurando sua carteira inútil, contemplando uma filosofia de vida completamente diferente da sua. Luna havia encontrado satisfação em simplesmente usar seu talento para resolver um problema, sem expectativa de recompensa material. Arthur observou Luna se preparar para partir, carregando suas maletas com a mesma determinação com que havia chegado. Algo fundamental havia mudado em sua perspectiva durante aquela meia hora. Ele havia começado o dia como um empresário impaciente, preso por um problema mecânico, e agora se encontrava questionando pressupostos que havia mantido por décadas. "Luna", chamou Arthur quando ela começou a se afastar. "Posso perguntar uma coisa?" Ela parou e se virou, seus olhos curiosos e atentos. "Claro, senhor. Por que você quis me ajudar? Você nem me conhece." Luna considerou a pergunta com seriedade. "Meu pai sempre diz que quando você vê alguém com um problema que pode resolver, você deve ajudar. Não importa quem é a pessoa ou quanto dinheiro ela tem. Problemas são problemas e todos merecem ajuda." Arthur sentiu algo se mover em seu peito. Durante sua carreira, ele havia aprendido a calcular o valor de cada ação, a pesar custos e benefícios antes de se envolver em qualquer situação. Luna operava com uma simplicidade moral, que era ao mesmo tempo refrescante e desafiadora. "Você não teve medo de mexer em um carro tão caro?", perguntou Arthur. "Um pouco", admitiu Luna honestamente. "Mas meu pai sempre diz que o medo só deve nos parar quando não sabemos o que estamos fazendo. Como eu sabia que podia consertar, o medo não era uma boa razão para não tentar." Arthur reconheceu a lógica. Era a mesma filosofia que ele aplicava a investimentos arriscados.
calcular conhecimento versus incerteza e agir com base em informações sólidas. Luna havia aplicado o mesmo princípio à mecânica. Seu pai parece ser um homem muito sábio, comentou Arthur. O rosto de Luna se iluminou. Ele é o homem mais inteligente que conheço. Mesmo não podendo trabalhar mais, ele ainda me ensina coisas novas todos os dias. Arthur percebeu que Luna falava sobre seu pai com admiração genuína, não baseada em conquistas materiais ou status social, mas em caráter e sabedoria. Era uma forma de respeito que Arthur raramente recebia, apesar de toda sua riqueza. "Você quer ser mecânica quando crescer?" perguntou Arthur. Luna considerou a pergunta. "Quero ajudar as pessoas. Se for através da mecânica, ótimo. Se for de outra forma, também está bem. Meu pai diz que o importante é usar nossos talentos para fazer a diferença." Arthur observou Luna verificar suas maletas uma última vez, garantindo que não havia esquecido nada. Sua organização e responsabilidade eram impressionantes, especialmente considerando sua idade. "Luna", disse Arthur, uma ideia começando a se formar em sua mente. "Posso te fazer uma proposta?" Ela o olhou com curiosidade. "Que tipo de proposta?" Arthur hesitou, não tendo certeza de como expressar o que estava pensando. "Eu trabalho com muitas pessoas talentosas, engenheiros, consultores, especialistas em várias áreas, mas nunca conheci alguém com seu tipo de talento prático." Luna esperou pacientemente que ele continuasse. "Eu gostaria de conhecer seu pai", disse Arthur finalmente, "e gostaria de discutir algumas possibilidades para o futuro." Luna inclinou a cabeça intrigada. "Que tipo de possibilidades?" Arthur ainda estava formulando a ideia, mas sentia que havia algo importante acontecendo. Pessoas com talentos especiais merecem oportunidades especiais. Talvez possamos encontrar maneiras de desenvolver seus talentos e, ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas. "Mas posso perguntar para meu pai", disse Luna diplomaticamente. "Ele sempre toma as decisões importantes." Arthur sorriu da maturidade da resposta. "Claro. Aqui está meu cartão." Ele entregou um cartão de visita elegante. "Peça para seu pai me ligar quando quiser conversar." Luna examinou o cartão com interesse. "Arthur Vasques, presidente da Vasques Investimentos." Leu em voz alta. "Você é um homem de negócios importante." "Sou", admitiu Arthur. "Mas hoje aprendi que importância não tem nada a ver com dinheiro ou posição. Tem a ver com caráter e habilidade para ajudar outros." Luna sorriu, guardando o cartão cuidadosamente no bolso do macacão. "Meu pai vai gostar de saber que você aprendeu isso." Arthur observou Luna se afastar, carregando suas maletas com confiança. Mesmo depois que ela desapareceu de vista, ele permaneceu ali, contemplando o que havia acabado de acontecer. Arthur permaneceu no estacionamento por vários minutos depois que Luna partiu, o motor de sua Ferrari ronronando suavemente ao fundo. Pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em sua agenda lotada ou nas reuniões que o aguardavam. Estava processando uma experiência que havia desafiado suas percepções fundamentais sobre valor, talento e potencial humano. O executivo que havia começado o dia frustrado com um problema mecânico, agora se encontrava contemplando questões muito mais profundas. Luna havia consertado mais do que seu carro. Ela havia exposto falhas em sua maneira de ver o mundo. Arthur entrou em sua Ferrari, mas não partiu imediatamente. Sentado no banco de couro italiano, ele refletiu sobre quantas vezes havia julgado pessoas baseado em aparências superficiais. Quantas oportunidades havia perdido por não reconhecer talentos que não vinham embalados de forma convencional. O som perfeito do motor servia como lembrança constante do que havia acabado de acontecer. Cada vez que ouvisse aquele ronco, ele se lembraria de uma menina de 10 anos que havia demonstrado mais sabedoria prática em 30 minutos do que muitos consultores caros haviam mostrado em meses. Finalmente, Arthur colocou o carro em movimento. Enquanto dirigia através das ruas de Balneário Camboriú, ele não conseguia parar de pensar em Luna e seu pai.
Havia algo profundamente tocante na relação entre eles. Um homem que havia perdido sua capacidade de trabalhar, mas havia encontrado propósito ensinando sua filha. A primeira reunião do dia foi diferente. Arthur encontrou-se ouvindo com mais atenção, prestando menos atenção aos currículos impressos e mais atenção às ideias reais que as pessoas apresentavam. Ele começou a questionar se havia estado perdendo talentos valiosos por focar demais em credenciais convencionais. Durante o almoço, Arthur cancelou seus compromissos da tarde. Algo havia mudado em suas prioridades e ele sentia necessidade de processar essa mudança antes de retomar sua rotina normal. Ele dirigiu até a praia, algo que não fazia há anos. Caminhando pela areia, Arthur refletiu sobre a diferença entre conhecimento teórico e sabedoria prática. Luna havia demonstrado que a verdadeira expertise vinha da combinação entre conhecimento, experiência e intuição. Arthur pensou em sua própria filha, que estava estudando administração em uma universidade prestigiosa. Ele havia sempre enfatizado a importância de boas notas e credenciais acadêmicas. Mas Luna havia mostrado que talento real transcendia classificações convencionais. Ele se pegou imaginando como seria ter uma filha como Luna. Alguém que encontrava joy em usar seus talentos para ajudar outros, que media sucesso através de impacto positivo em vez de ganhos materiais. Era uma perspectiva que ele havia perdido em algum lugar ao longo de sua jornada empresarial. Arthur decidiu que queria conhecer o pai de Luna. Havia algo na forma como ela falava sobre ele que sugeria uma pessoa especial. Um homem que havia perdido sua carreira, mas havia encontrado uma maneira de transmitir não apenas conhecimento técnico, mas valores e sabedoria. Quando finalmente voltou para casa naquela noite, Arthur contou a experiência para sua esposa. Ela ouviu com interesse crescente, particularmente impressionada com a humildade e sabedoria de Luna. "Você vai mesmo oferecer ajuda para eles?" perguntou sua esposa. Arthur assentiu. "Sinto que é o mínimo que posso fazer. Mas mais do que isso, sinto que eles têm algo a me ensinar." Sua esposa sorriu. "Não é frequente que você admite isso." Arthur riu. "Não é frequente que eu encontre uma criança de 10 anos que me ensine lições sobre vida e negócios." Naquela noite, Arthur teve dificuldade para dormir. Não por ansiedade ou preocupação, mas por excitação sobre possibilidades. Ele havia passado anos investindo em empresas e tecnologias, mas nunca havia considerado investir em talentos individuais excepcionais. Luna havia plantado uma semente de ideia que estava crescendo rapidamente. Arthur começou a imaginar um programa que identificasse e desenvolvesse talentos únicos, independentemente de idade ou background. Uma iniciativa que reconhecesse que verdadeiro potencial podia vir de qualquer lugar. 3 dias após o encontro com Luna, o telefone de Arthur tocou. Era uma voz masculina, cuidadosa e respeitosa, identificando-se como Roberto Silva, pai de Luna. Arthur sentiu uma mistura de excitação e nervosismo ao ouvir a voz do homem sobre quem tanto havia pensado. "Senhor Vasques, minha filha me contou sobre o que aconteceu com seu carro", disse Roberto. "Primeiro, quero me desculpar se ela o incomodou de alguma forma." Arthur interrompeu rapidamente. "Pelo contrário, Sr. Silva, sua filha me prestou um serviço excepcional e me ensinou lições valiosas. Eu gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente." Houve uma pausa do outro lado da linha. Roberto não estava acostumado com o interesse de pessoas como Arthur, homens poderosos que viviam em um mundo completamente diferente do seu. "Luna disse que o senhor queria conversar comigo", disse Roberto cautelosamente. "Posso perguntar sobre o quê?" Arthur escolheu suas palavras cuidadosamente. "Sobre sua filha, sobre você e sobre algumas possibilidades que tenho estado considerando. Seria possível nos encontrarmos para uma conversa?" Roberto concordou, mas Arthur percebeu hesitação em sua voz. Eles marcaram um encontro em um café simples no centro da cidade, um local neutro onde Roberto se sentiria confortável.
Arthur chegou ao café 15 minutos antes do horário marcado, algo incomum para alguém que estava acostumado a fazer outros esperarem. Ele queria garantir que Roberto não se sentisse intimidado ou desconfortável. Quando Roberto entrou no café, Arthur o reconheceu imediatamente. Havia uma semelhança sutil com Luna, os mesmos olhos inteligentes e determinados. Roberto andava com uma leve dificuldade, evidência do acidente que havia mudado sua vida. Roberto era um homem de 40 e poucos anos, vestindo roupas simples, mas limpas. Suas mãos mostravam os calos e marcas de décadas trabalhando com ferramentas e motores. Havia dignidade em sua postura, apesar das circunstâncias difíceis. "Senhor Vasques?", perguntou Roberto, aproximando-se da mesa com cautela respeitosa. Arthur levantou-se e estendeu a mão. "Por favor, me chame de Arthur. É um prazer conhecê-lo finalmente." Roberto apertou sua mão com firmeza, mas Arthur percebeu que ele estava nervoso. Era compreensível. Não era todos os dias que um mecânico aposentado se encontrava com um empresário milionário. "Posso oferecer um café?", perguntou Arthur, tentando criar um ambiente relaxado. Eles pediram suas bebidas e se sentaram. Arthur decidiu quebrar o gelo imediatamente, contando detalhadamente o que havia acontecido com Luna e como ela havia impressionado não apenas com suas habilidades técnicas, mas com sua sabedoria e humildade. Roberto ouviu atentamente, seu rosto se iluminando com orgulho paternal. "Luna sempre foi especial", disse ele. "Desde pequena, ela entendia máquinas de uma forma que eu nunca via em ninguém." "Como ela desenvolveu essas habilidades?", perguntou Arthur, genuinamente curioso. Roberto sorriu, suas memórias claramente preciosas. "Começou quando ela tinha 5 anos. Ela costumava sentar na oficina comigo, apenas observando. Nunca pedia para brincar com outras coisas, apenas queria entender como os carros funcionavam." Arthur percebeu que Roberto falava sobre sua filha com amor incondicional, mas também com respeito profundo por seus talentos. Não era apenas orgulho paternal, era reconhecimento genuíno de habilidades excepcionais. "Depois do meu acidente", continuou Roberto, sua voz ficando ligeiramente melancólica, "eu pensei que todo o meu conhecimento seria perdido, mas Luna, ela absorveu tudo que eu sabia e foi além. Ela vê coisas que eu nunca consegui ver." Arthur notou a emoção na voz de Roberto. "Deve ser gratificante ver seu conhecimento continuar através dela." "É mais do que isso", explicou Roberto. "Luna não apenas aprendeu mecânica. Ela aprendeu a usar suas habilidades para ajudar pessoas. Isso é algo que você não pode ensinar, tem que vir de dentro." Arthur assentiu, lembrando-se da recusa de Luna em aceitar pagamento. "Ela mencionou que você ensinou que talentos devem ser usados para ajudar outros." Roberto ficou sério. "Senhor Arthur, posso ser direto com o senhor?" "Por favor", respondeu Arthur. "Nós não temos muito dinheiro. Depois do acidente, as coisas ficaram difíceis." Mas Luna nunca reclamou. Ela encontra alegria em usar o que sabe para fazer a diferença. Isso vale mais do que qualquer riqueza. Arthur respirou fundo antes de continuar. A conversa havia chegado ao ponto crucial e ele queria garantir que Roberto compreendesse completamente suas intenções. "Roberto, posso compartilhar uma ideia que tenho pensado desde que conheci Luna?" Roberto assentiu, suas mãos envolvendo a xícara de café como se buscasse conforto no calor. Arthur escolheu suas palavras cuidadosamente. "Durante minha carreira, investi em muitas empresas e tecnologias, mas nunca considerei investir em talentos humanos excepcionais. Luna me fez perceber que estava perdendo as oportunidades mais valiosas." Roberto franziu o senho, não tendo certeza para onde a conversa estava indo. "Quero criar um programa", continuou Arthur, "que identifique e desenvolva talentos únicos como o de Luna. Não estou falando sobre caridade ou favores. Estou falando sobre reconhecer potencial genuíno e criar oportunidades para que ele floresça." Roberto permaneceu em silêncio, processando as palavras de Arthur. "Especificamente", disse Arthur, "gostaria de oferecer uma bolsa de estudos completa para Luna.
educação técnica de primeira classe, mas também desenvolvimento pessoal e acadêmico. E gostaria de oferecer a você um cargo em minha empresa. Roberto quase derrubou sua xícara. Um cargo? Senhor Arthur, eu não posso mais trabalhar como antes. Minha condição física... Arthur levantou a mão gentilmente. Não estou falando sobre trabalho físico. Estou falando sobre consultoria, treinamento, desenvolvimento de novos talentos. Roberto, você criou algo extraordinário em Luna. Essa habilidade de ensinar e desenvolver potencial é exatamente o que minha empresa precisa. Roberto olhou para Arthur com incredulidade. O senhor está falando sério? Completamente, respondeu Arthur, mas há condições importantes. Roberto se enrijeceu ligeiramente, esperando o que poderia ser uma revelação desagradável. A primeira condição, disse Arthur, é que Luna mantenha seus valores. Não quero que ela se torne arrogante ou que perca a humildade que a torna especial. A segunda é que ela continue usando seus talentos para ajudar outros, não apenas para ganho pessoal. Roberto relaxou, percebendo que Arthur entendia verdadeiramente o que era importante. E a terceira condição, continuou Arthur, é que você me ensine como identificar e desenvolver talentos como o de Luna em outras pessoas. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, lágrimas formando-se em seus olhos. Senhor Arthur, isso mudaria nossas vidas completamente. E mudaria a minha também, admitiu Arthur. Luna me ensinou que verdadeiro sucesso não se mede apenas em lucros. Se mede no impacto positivo que causamos na vida de outras pessoas. Roberto limpou os olhos discretamente. Posso conversar com Luna sobre isso? Claro, disse Arthur. Mas quero que você saiba que esta não é uma decisão que precisa ser tomada rapidamente. Quero que vocês tenham tempo para considerar todas as implicações. Roberto assentiu. Senhor Arthur, posso perguntar por que está fazendo isso? Arthur considerou a pergunta. Porque Luna me lembrou de algo que havia esquecido. Que talentos verdadeiros são raros e preciosos, e nossa responsabilidade é nutri-los, não ignorá-los. Eles conversaram por mais uma hora. Arthur explicando detalhes do programa que estava imaginando. Roberto compartilhando histórias sobre Luna e outros jovens talentosos que conhecia. Quando finalmente se separaram, Roberto apertou a mão de Arthur com gratidão genuína. Senhor Arthur, independentemente do que decidirmos, obrigado por ver em Luna o que nós sempre vimos. Arthur sorriu. Obrigado por criar uma filha que me ensinou a ver o mundo de forma diferente. Naquela noite, Arthur ligou para sua própria filha, algo que não fazia há semanas. Eles conversaram sobre seus estudos, seus sonhos e sobre a importância de usar talentos para fazer a diferença. Foi uma conversa que ele deveria ter tido anos antes. Arthur também começou a desenvolver formalmente seu programa de identificação de talentos. Ele imaginou centros de desenvolvimento espalhados pelo país, onde jovens como Luna poderiam ter suas habilidades reconhecidas e desenvolvidas, independentemente de sua origem social ou econômica. A ideia estava se tornando mais do que uma proposta para uma família. Estava se tornando uma missão pessoal. Arthur havia descoberto que investir em potencial humano poderia ser o investimento mais rentável de todos. Não em termos financeiros, mas em termos de satisfação pessoal e impacto social. 2 dias depois, o telefone de Arthur tocou novamente. Era Luna. Senhor Arthur, disse sua voz jovem e determinada. Meu pai me contou sobre sua proposta. Posso fazer algumas perguntas? Arthur sorriu, imaginando a seriedade com que Luna estava considerando a situação. Claro, Luna, pergunte o que quiser. Se eu aceitar sua ajuda, ainda poderei ajudar pessoas que não têm dinheiro para pagar mecânicos? Arthur sentiu seu coração se aquecer. Mesmo diante de uma oportunidade que mudaria sua vida, a primeira preocupação de Luna era garantir que ainda poderia ajudar outros. Não apenas poderia, Luna, mas seria encorajada a fazer isso. Na verdade, essa seria uma parte importante do programa. Houve uma pausa, então Luna disse,
Então aceitamos, Sr. Arthur, mas com uma condição nossa. Qual é? Queremos ajudar você a encontrar outros jovens como eu. Há muitos talentos escondidos por aí, só precisam de uma chance. 6 meses depois, Arthur estava no terraço de seu escritório, observando pela janela um projeto que havia se tornado a realização mais significativa de sua vida. No complexo empresarial ao lado, funcionava o primeiro Centro de Desenvolvimento de Talentos Excepcionais, uma iniciativa que havia começado com uma menina de 10 anos consertando uma Ferrari. Luna, agora com acesso aos melhores equipamentos e cursos técnicos, havia florescido de maneiras que superaram todas as expectativas. Mas o mais importante era que ela havia mantido sua essência, a humildade, a generosidade e a paixão por ajudar outros. Roberto havia se tornado o coordenador pedagógico do centro. Sua experiência em identificar e desenvolver talentos provem-se inestimável. Ele havia ajudado Arthur a encontrar dezenas de jovens com habilidades excepcionais em diversas áreas, desde música e arte até engenharia e tecnologia. Arthur frequentemente visitava o centro, não como proprietário, mas como estudante. Cada jovem talento que conhecia lhe ensinava algo novo sobre potencial humano e a importância de olhar além das aparências convencionais. A Ferrari vermelha estava estacionada no mesmo local onde tudo havia começado, mas agora servia como símbolo de uma lição aprendida. Arthur havia mandado gravar uma pequena placa no painel, consertada por Luna Silva, 10 anos. Talentos não têm idade. Naquela tarde específica, Arthur recebeu uma ligação que o fez sorrir. Era Luna, agora uma jovem consultora oficial do centro, ligando para contar sobre um menino de 8 anos que havia demonstrado habilidades extraordinárias com eletrônicos. Senhor Arthur, disse Luna, sua voz ainda jovem, mas com confiança crescente. Você precisa conhecer o Miguel. Ele consertou um tablet que 3 técnicos disseram estar irreparável. Arthur riu. Parece familiar. Você quer que eu vá até aí ou vocês vêm aqui? Vamos até aí, respondeu Luna. Miguel está um pouco nervoso com a ideia de conhecer o homem da Ferrari, como ele te chama. Meia hora depois, Arthur recebeu Luna, Roberto e um menino tímido, mas de olhos brilhantes. A cena era estranhamente familiar. Uma criança talentosa sendo subestimada por adultos que julgavam baseado em aparências. Arthur se abaixou para ficar na altura do menino. Oi, Miguel. Luna me contou que você é muito bom com eletrônicos. Miguel assentiu timidamente, mas Arthur viu a mesma faísca de determinação que havia reconhecido em Luna anos antes. Quer me mostrar o que você fez? Perguntou Arthur. Durante a próxima hora, Arthur observou Miguel demonstrar habilidades que rivalizavam com técnicos experientes. Mais uma vez, ele se viu testemunhando o potencial extraordinário que existia em formas inesperadas. Depois que Miguel e sua família partiram com uma bolsa de estudos garantida, Arthur, Luna e Roberto se sentaram para conversar sobre o futuro do programa. Quantos centros você quer abrir? Perguntou Roberto. Arthur considerou a pergunta. Quantos forem necessários? Cada cidade deveria ter um lugar onde talentos excepcionais possam ser reconhecidos e desenvolvidos. Luna sorriu. Sabe o que é mais incrível sobre tudo isso? O quê? Perguntou Arthur. Que começou com você sendo humilde o suficiente para deixar uma criança tentar consertar seu carro. Arthur riu. Na verdade, começou com uma criança sendo corajosa o suficiente para oferecer ajuda a um estranho. Roberto observou a interação com satisfação profunda. Acho que começou com ambos estando dispostos a ver além das aparências. Enquanto o sol se punha sobre Balneário Camboriú, Arthur refletiu sobre a jornada extraordinária que havia começado com um carro quebrado e uma menina determinada. Ele havia aprendido que verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou propriedades, mas na capacidade de reconhecer e nutrir o potencial humano. Luna havia crescido e desenvolvido habilidades que a tornavam uma das jovens consultoras técnicas mais respeitadas da região.
Mas mais importante, ela havia mantido os valores que a tornavam especial: a humildade, a generosidade e a paixão por usar seus talentos para ajudar outros. Roberto havia encontrado um novo propósito, usando sua experiência para identificar e desenvolver talentos em outras crianças. Sua condição física nunca mais havia sido vista como limitação, mas sim como motivação para encontrar formas criativas de contribuir. Arthur havia descoberto que o investimento mais rentável de sua vida não havia sido em ações ou propriedades, mas em pessoas. Cada jovem talento que o programa havia ajudado representava não apenas uma vida transformada, mas um potencial multiplicador de impacto positivo no mundo. Naquela noite, dirigindo sua Ferrari pelas ruas familiares de Balneário Camboriú, Arthur sorriu ao lembrar do dia em que uma menina de 10 anos havia mudado sua perspectiva sobre vida, sucesso e verdadeiro valor. O motor ronronava perfeitamente, como sempre fazia desde que Luna o havia consertado. Mas agora, aquele som não era apenas evidência de engenharia mecânica excepcional. Era um lembrete constante de que os maiores presentes da vida frequentemente vêm nos menores pacotes e que verdadeira sabedoria pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Arthur havia começado aquele dia como um empresário impaciente. Terminou como um homem que havia redescoberto o significado de propósito, impacto e satisfação genuína. E tudo havia começado com uma simples lição: nunca subestime o potencial de alguém baseado apenas em aparências. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.